Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quinta-feira. Foi presa em flagrante uma mulher suspeita de participar de esquema fraudulento no valor de 80 milhões de reais. Segundo a polícia, ela era o braço direito da ex-prefeita de Santa Luzia, Roseli Pimentel, que está em prisão domiciliar. A polícia fez hoje uma grande operação de combate ao tráfico e outros crimes no maior conjunto de favelas da capital. 11 pessoas foram presas e 3 menores apreendidos. A Prefeitura de Belo Horizonte tem muito trabalho pela frente para manter o título de Patrimônio Mundial da Humanidade. Hoje, o processo de reforma da Igrejinha da Pampulha entrou em uma nova fase. Ministro da Educação libera recursos para a Prefeitura de BH. E a 29 quilômetros da capital será implantado um novo aeródromo com capacidade para receber voos comerciais e particulares. No futebol, o Atlético vence com goleada na Copa do Brasil o Botafogo da Paraíba. E hoje nós teremos mais informações sobre esse e outros assuntos a partir de agora. A Polícia Civil prendeu em flagrante uma mulher suspeita de ser o braço direito da ex-prefeita de Santa Luzia, Roseli Pimentel, e cúmplice em vários crimes. Os policiais já monitoravam a suspeita há mais de um ano por participação em um esquema que teria desviado 80 milhões de reais. Ana Paula Gabriche, de 48 anos, que é, segundo a polícia, braço direito da ex-prefeita de Santa Luzia, Roseli Ferreira Pimentel, estaria envolvida em um esquema de compra, adulteração e venda de veículos roubados. Um dos carros estava na casa da suspeita, na cidade de Santa Luzia. O outro na casa de um homem apontado pela polícia como um traficante que já teria, inclusive, cumprido pena por tráfico internacional de drogas. O que leva o delegado responsável pelo caso a acreditar que a venda dos carros também pode estar relacionada ao tráfico. A polícia suspeita, inclusive, que são veículos que podem estar sendo remetidos para outro país, que seria o Paraguai. Isso faz com que os veículos desapareçam e as vítimas não consigam a restituição de seus bens. Ana Paula Gabriche também é investigada por ser mentora de um desvio de 80 milhões na área da saúde em Santa Luzia. Para a polícia, a suspeita disse que era funcionária da prefeitura e recebia 5 mil por mês, mas não soube explicar qual era o cargo dela. A polícia já tem provas de que Ana Paula Gabriche era assessora. Ela própria confirma que é amiga íntima de Roseli Pimentel. E as informações que a polícia detém é que ela lava o dinheiro desviado no esquema criminoso que envolve várias pessoas que são também criminosas da região de Santa Luzia. A suspeita foi presa aqui em Belo Horizonte, na região da Pampulha, no momento em que tentava repassar este carro roubado com documento adulterado para uma terceira pessoa. Na delegacia, Ana Paula negou os crimes. Lógico que não, vocês podem puxar minha ficha. Eu fui enganada, eu tenho filho para criar, eu tenho trabalho para fazer. Eu nunca tive envolvida com esse tipo de coisa. Vocês podem levantar qualquer minha ficha, podem levantar tudo da minha vida. Com essa autuação em flagrante, ela vai responder pelo crime de receptação e pelo crime de uso de documento falso. A pena pode chegar a 9 anos de prisão. A ex-prefeita de Santa Luzia, Roseli Ferreira Pimentel, está em prisão domiciliar e é monitorada por tornozeleira eletrônica desde o dia 7 de outubro do ano passado. Foram cumpridos 10 mandados de prisão e 23 mandados de busca e apreensão hoje no aglomerado da Serra, na região centro-sul da capital. A operação da Polícia Militar combateu o tráfico de drogas e armas no local. E quem tem os detalhes direto da nossa redação é o repórter Igor Calhan. Boa noite, Igor. Olá, Inácia. Boa noite a todos. Olha, no total, 14 pessoas foram conduzidas, como você disse aí, por associação ao tráfico, receptação, porte ilegal de armas e tráfico de drogas. Dessas 14 pessoas, 3 eram menores de idade, então eles foram apreendidos. E das 11 pessoas presas, Inácia, 4 eram criminosos foragidos. Durante essa operação que aconteceu no aglomerado da Serra, um laboratório de refino de cocaína foi desmantelado durante essa operação. Então, muito material e muita droga também foi apreendida. No meio desse material aí, para a gente ter uma ideia, foram apreendidos 6 veículos, 52 quilos de maconha, 1 quilo de cocaína, 4 rádios comunicadores. A polícia contou aí com pelo menos 28 viaturas e 138 policiais. Uma operação muito grande, Nácia, e que teve um resultado, é claro, maior ainda. Ok, obrigada, viu, Igor, pelas informações, e daqui a pouco você volta com outro destaque de hoje. Exatamente.
E uma pessoa fica ferida em uma capotagem na MG 020, na altura do bairro Arão Reis, na região norte de Belo Horizonte. De acordo com os bombeiros, o motorista perdeu o controle da direção por causa da chuva e o pneu do carro caiu na vala de escoamento de água da rodovia. Outras 2 pessoas que estavam no veículo não se feriram. Uma forte chuva causou estragos em Santa Rita de Ouro Preto, distrito de Ouro Preto, na região central de Minas. O córrego que corta a cidade transbordou e deixou ruas alagadas. Os carros foram arrastados e ficaram parcialmente submersos. Segundo o Corpo de Bombeiros, a água entrou em vários imóveis e diversas árvores tombaram no município. Apesar dos danos, não há registro de feridos. E depois de ganhar o título de Patrimônio Mundial da Humanidade em 2016, o conjunto arquitetônico da Pampulha, aqui na capital, ainda precisa fazer adaptações recomendadas pela Unesco para manter o título. Hoje, os envelopes do processo de licitação da reforma da Igrejinha da Pampulha foram abertos e agora uma empresa deve ser escolhida para dar, então, início aos trabalhos. Conhecida como cartão postal da capital mineira, a região da Pampulha recebe turistas durante o ano todo. E quem visita o local tem sempre um carinho especial por essa construção, como este grupo de turistas franceses. Eu acho bem legal. Eu acho que serve para todo mundo, assim, fazer esporte, para criança, para família. O complexo arquitetônico da Pampulha recebeu o título de Patrimônio Mundial da Humanidade em julho de 2016. Desde então, a Prefeitura de Belo Horizonte precisa atender várias recomendações da Unesco até 2019. Algumas obras já começaram. Outras, como a reforma da Igreja São Francisco de Assis, que vai custar cerca de R$1.600.000, ainda não. A igreja vai passar por uma reforma agora, desde 2003, não tinha uma. Basicamente, lá, decorrente das infiltrações que ocorreram na igreja, nós vamos trocar o forro, recuperar os pisos, as esquadrias, uma pintura geral. A nossa expectativa é de começar essa obra até abril e a previsão é de 1 ano de obra. O processo licitatório começou hoje pela manhã na SUDECAP, Superintendência de Desenvolvimento da Capital, e de acordo com o diretor jurídico do órgão, dentro de 1 mês já será escolhida a campeã entre as 3 empresas que disputam para realizar a obra. Nós publicamos o edital de licitação, hoje é a data marcada para a abertura dos envelopes de habilitação das empresas, ou seja, elas vão demonstrar para nós que elas têm condições de fazer a obra. A gente passa então, após essa fase, a abertura das propostas de preços. A primeira fase da licitação durou praticamente toda a manhã, com a presença de um representante de cada empresa concorrente. Eles já estão presentes aqui na instituição, eles participam dessa fase da abertura das propostas. Um pode, inclusive, questionar a documentação do outro, questionar as decisões da administração pública, recorrer das nossas decisões e, a partir disso, a gente então julga esses recursos e toma as decisões. Por meio de nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que está dentro do prazo e que irá cumprir todas as recomendações da Unesco. Até agora, apenas a Casa do Baile passou pelo processo de reforma. Além da Igrejinha da Pampulha, restam ainda a reabilitação da Praça Dino Barbieri, do Museu de Arte da Pampulha, que terá garantida a manutenção de sua integridade e autenticidade, e o Yacht Clube, que passará por um processo no intuito de resgatar a visibilidade direta, conforme concepção original do projeto de Oscar Niemeyer. A Prefeitura reforçou também que o processo de despoluição da Lagoa da Pampulha já está em andamento. Eu achei um lugar lindo, mas falta muito a desejar. Por exemplo, eu tive vontade de fazer o xixi, só que não tem o lugar aqui. E eu tive que me esconder debaixo de uma árvore, sujeito a passar uma senhora que está aqui. O que me incomoda muito aqui é no período de seca. Aí fica um mau cheiro danado, né? Tem muita coisa para fazer. Não sei se vão dar conta de arcar com tudo isso em tempo hábil, né? Tomara que dê tempo de fazer tudo e bem feitinho, né? E você ouviu aí, telespectador, o morador reclamar que queria fazer xixi e não tinha banheiro, né? Pois daqui a pouquinho vamos falar de um projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Vereadores sobre instalar banheiros químicos na região do hipercentro de BH e a gente quer muito saber a sua opinião. Você acha que vai funcionar? Ou, quem sabe, você tem uma ideia melhor. Mande a sua mensagem para o nosso BandZap 31 99 772 7663. Esse será o tema de hoje do nosso comentarista Carlos Lindenberg.
O ministro da Educação, Mendonça Filho, assinou hoje o termo de liberação de recursos para a Prefeitura de Belo Horizonte. Mais de 17 milhões de reais devem ser investidos na compra de ônibus escolares, instrumentos musicais, equipamentos de informática, além da construção de quadras esportivas. O prefeito Alexandre Calil recebeu o ministro da Educação, Mendonça Filho, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, no Salão Nobre da Prefeitura. O documento assinado hoje vai liberar 17 milhões e meio de reais para a educação do município. A gente sabe que há uma corresponsabilidade nas ações do Ministério da Educação junto com estados e municípios naquilo que diz respeito à educação básica, e nós temos dedicado forte atenção no que diz respeito à melhora da infraestrutura educacional em todo o país. O dinheiro vem do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e já tem destino. A Prefeitura da capital deve investir o dinheiro vindo do governo federal na compra de 35 ônibus escolares, equipamentos de informática, instrumentos musicais e também na construção de 10 quadras cobertas. Rodrigo Maia ressaltou a importância de se investir na educação e, de forma bem discreta, criticou os gastos do governo federal. Eles não tratam do problema principal do Brasil, que é a discussão da redução das despesas do governo federal. Nós temos hoje um orçamento que as despesas obrigatórias consomem hoje mais de 100% do orçamento e a gente precisa ter coragem de enfrentar esse debate. O prefeito Alexandre Calil preferiu não participar da coletiva, que teve várias perguntas relacionadas às eleições deste ano. Rodrigo Maia se esquivou delas, mas o ministro já deixou bem claro a posição dele. Eu tenho manifestado publicamente e claramente com essa, vamos dizer assim, posição que não é só minha, é de todo o Democratas. Meu nome é o de Rodrigo. Mais dinheiro para a educação é bom, mas sempre é pouco, né? A Prefeitura de Santana dos Montes, na região central de Minas, decretou situação de emergência por causa da febre amarela, depois que um morador da cidade teve a doença confirmada. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, a vacinação foi intensificada na cidade desde a última segunda-feira e a cobertura vacinal está ali em 88%. Segundo o boletim da Secretaria de Estado de Saúde, divulgado na última terça-feira, 86 pessoas morreram em Minas por febre amarela, isso de julho do ano passado até agora. Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, terá um aeródromo com capacidade para receber voos comerciais e particulares. As obras para o terminal foram iniciadas hoje. Nesta área, começaram hoje as obras para a construção do aeródromo Inhotim, na cidade de Betim. Uma iniciativa de 160 milhões de reais. O prefeito Vitório Medioli afirmou que o investimento é todo do setor privado. A prefeitura não entra financiariamente, mas dá apoio porque entende que é imprescindível uma infraestrutura como essa, especialmente nesse momento. O aeródromo receberá voos regionais e vai atender a grande demanda de visitantes do Inhotim, que poderão pousar a poucos quilômetros do maior museu a céu aberto da América Latina. Além disso, voos de carga serão realizados e o suporte às atividades de manutenção, algo que, segundo Luiz Tito, presidente da empresa à frente da obra, está em falta no Brasil. Somos candidatos, levando em conta o que essa demanda hoje tanto cresce, a sermos, inclusive, espaço para que acontecer a aviação regional. O projeto será desenvolvido em 3 etapas. A primeira, de limpeza, já foi iniciada. A previsão é que o aeródromo fique pronto em julho de 2019. A crise que atinge o Hospital Sofia Feldman, a maior maternidade do país em número de partos, desde 2015 essa crise, pode ter uma solução. A Prefeitura de BH propôs assumir a gestão administrativa e financeira da instituição, que tem um déficit mensal de cerca de 2 milhões de reais. Leitos desocupados, equipamentos e incubadoras parados nos corredores do hospital, UTI neonatal funcionando apenas neste espaço, enquanto no outro não há funcionários para manusear os equipamentos. Vários estão de greve por causa de salários atrasados. Mas agora a Prefeitura de Belo Horizonte quer assumir a direção e a administração do Hospital Sofia Feldman. Nós precisamos de saber por que o Sofia Feldman vem aqui tantas vezes pedir recurso. Uma das maneiras da gente saber isso é oferecendo a eles uma parceria em que colocaríamos uma gestão da Secretaria Municipal de Saúde, um diretor executivo
que ficaria encarregado da parte administrativa, da parte técnica e financeira do hospital, e o hospital se encarregaria, então, da parte médica, da prestação de serviço. Vai haver uma reunião no próximo dia 27 entre as partes envolvidas para, quem sabe, definir o futuro da instituição. Mas ainda existem algumas dúvidas da direção quanto à proposta feita pela Prefeitura. O Hospital Sofia Febre não é um hospital só de Belo Horizonte. Ele é um hospital que atende a todo o estado de Minas Gerais. A intervenção do município é muito bem-vinda, se ela vier com recurso que seja capaz de manter esse atendimento nos mesmos níveis que eles se encontram hoje. A conta não fecha. O Sofia Feldman tem um gasto mensal de 6,5 milhões de reais, mas recebe apenas 5 milhões. E a situação pode piorar caso a proposta da Prefeitura não seja aceita. Isso porque o repasse de recursos ao hospital é feito de acordo com a produção. Se o atendimento está reduzido, de acordo com o nosso contrato, isso pode impactar na nossa receita, já que a maior parte da nossa receita está relacionada a esses indicadores, ou se chama de metas de produtividade. Segundo o secretário municipal de saúde, tudo indica que na próxima semana pode acontecer um acordo. Pessoas como Dona Cleidione, que viajou 140 quilômetros de Nova Era a BH, agradecem. Na minha cidade não tem essas condições para pessoas que têm gravidez de alto risco, né? É só aqui mesmo. Continuam sem validade as regras de funcionamento para os aplicativos de transporte aqui na capital. O decreto publicado no final de janeiro pela Prefeitura está suspenso pelo Tribunal de Justiça de Minas. Nova decisão tomada hoje considera que o decreto excedeu a função de apenas regulamentar obrigações previstas na Lei de Mobilidade Urbana. Entre as regras está a cobrança de 1% dos aplicativos em cada corrida. O recurso da Prefeitura ainda será analisado por 3 desembargadores e não há previsão de julgamento. A Prefeitura da capital afirma que vai apresentar, então, um novo recurso para tornar vigente o decreto que estabelece as regras para os serviços de transporte por aplicativos. Imagine que você está andando pelo hipercentro da capital e de repente sente vontade de ir ao banheiro, mas não encontra nenhum que você possa usar de forma gratuita. O que fazer? Muita gente já passou por essa situação de aperto e nós, inclusive, já falamos desse assunto aqui algumas vezes neste comecinho de ano. Pois está tramitando, e é bom vocês saberem, um projeto de lei na Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte, de autoria do vereador Catatal, do PSDC, que pretende dar uma condição melhor ao cidadão. A votação pode ocorrer nos próximos dias, ainda sem data certa. A ideia inicial era responsabilizar a Prefeitura pela instalação, manutenção e vigilância dos banheiros químicos, mas emendas parlamentares mudaram esses pontos. E esse é o assunto que a gente vai tratar agora com o comentarista Carlos Lindenberg. E já eu vou trazer as opiniões que vocês, telespectadores, estão nos enviando pelo Bandzap. Lindenberg, boa noite. Boa noite, Inácia. Você acha que essa proposta aí do projeto de lei seria um avanço que pode resolver essa situação aí de penúria para o cidadão? Não acho, Inácia. Pelo seguinte, porque esse é um decreto, é um projeto autorizativo. Ele deveria ser um projeto que determinasse a Prefeitura para instalar banheiros químicos ou banheiros públicos, de um modo geral, no centro da capital. Aliás, não só no centro da capital. Nós vimos agora há pouco um depoimento de uma pessoa que está andando pela Pampulha. Portanto, não é só no hipercentro. Mas, enfim, vamos cuidar do hipercentro. Olha, desde o governo Célio de Castro, não se faz um banheiro no centro da cidade. O Célio de Castro fez, depois esse banheiro foi depredado e acabou, e, enfim, fechou e nunca mais se falou nisso. Nós estamos falando de 20 anos atrás. 20 anos atrás, exatamente. Inclusive, eu fiz uma campanha junto à Prefeitura para isso. Pois bem, essa situação que está colocada agora pelo Catatal, que é uma figura popular da cidade, né? Um feirante ali no mercado distrital do Cruzeiro, ela é um pequeno avanço, mas não resolve o problema. O problema é a Prefeitura assumir a sua responsabilidade com o cidadão, aquele que está no centro da cidade. É isso que o prefeito tem que fazer. Até porque o prefeito tem um compromisso com essa população e tem que cumprir esse compromisso. Lindenberg, deixa eu trazer aqui a participação dos nossos telespectadores. O Igor Castro está dizendo o seguinte: banheiro químico é puxadinho, ou seja, não é condizente com uma gestão profissional, que seria fazer aí uma obra de engenharia civil, projeto paisagístico. Inclusive, nesse projeto de lei, a gente estava conversando antes, né, do jornal começar, havia uma expectativa de que eles tivessem luz, energia elétrica instalada, e isso foi cortado também do projeto de lei. Você vê que é um puxadinho, o telespectador disse muito bem. Aliás, é pior que um puxadinho,
que é um mini puxadinho, é uma coisa horrorosa. Isso não resolve. Não é esse o problema. A cidade precisa, como tem outras cidades, de instalações sanitárias no centro da cidade, de atendimento gratuito ou não. Pode até ser pago, uma quantia menor. Até porque tem que manter aquilo ali, tem que limpar, tem que lavar, enfim. Mas é preciso que a Prefeitura assuma esse compromisso, que deve ser do prefeito Calil, de fazer isso no centro da cidade e lá na Pampulha também, prefeito. Tudo quanto é lugar aqui em BH. E eu vou trazer aqui, para a gente encerrar, a mensagem do Juan Carlos, dizendo o seguinte, eu, de certa forma, concordo com ele também. Ele disse que quanto aos banheiros, é melhor essa ideia do que não ter nada. Eu também vou concordar. Mas concordo com você de que precisamos evoluir nessa ideia, viu, Lindenberg? Tomara que isso aconteça e que a gente volte para contar isso, né? Claro. Obrigada claro. E até semana que vem. Até. A Prefeitura de Nova Lima foi notificada hoje sobre a decisão da Justiça que acatou uma ação popular pedindo a suspensão do reajuste do IPTU. Para alguns imóveis, o aumento pode chegar a 500%. Segundo a administração municipal, há 11 anos o IPTU não sofre correções. Como trata-se aí de uma liminar de caráter provisório, a Prefeitura pode recorrer. Por meio de nota, o Executivo de Nova Lima afirma que a Procuradoria-Geral do município vai analisar a decisão e que vai tomar medidas judiciais cabíveis. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, participou nesta quarta-feira à noite em Belo Horizonte de um ato público em comemoração aos 38 anos do Partido dos Trabalhadores. O governador Fernando Pimentel acompanhou o ex-presidente na visita à capital. O encontro também foi uma ação do Partido dos Trabalhadores em defesa da democracia e da principal liderança da legenda após a condenação de Lula em segunda instância no caso do triplex do Guarujá no final de janeiro. Centenas de pessoas acompanharam o evento, que foi marcado pelo lançamento oficial da pré-candidatura de Lula à presidência. O PT tem até o dia 15 de agosto para registrar a candidatura do ex-presidente Lula. E depois do intervalo, a gente fala sobre esporte. O Atlético goleou o Botafogo da Paraíba por 4-0. Estamos de volta para falar do esporte. O Atlético venceu de goleada ontem o jogo pela Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba. E quem conta como foi essa partida é o nosso repórter e comentarista André Salles. Boa noite, André. Gostou do que viu? Com certeza, né, Inácia? Eu e a torcida do Atlético, né? Acho que não precisa dizer nada. Fora de casa, com o time que estava invicto na temporada, né? Que é o Botafogo da Paraíba. A gente, inclusive, está vendo os gols desse primeiro do Roger Guedes. Fazer 4-0 numa equipe dessa, com certeza, é muito bom. Ainda mais que o torcedor do Atlético estava preocupado, né? Pensando na estreia da Copa do Brasil, aquele jogo, o empate com o Atlético do Acre. Então, é uma vitória realmente para provar que o Atlético está se recuperando nas mãos do Thiago Lage. O time foi muito seguro e nos contra-ataques foi mortal. Realmente sofreu muito pouco. Vitor fez uma defesa, acho que nada mais. E quando o Atlético chegou no ataque, chegou muito firme, fazendo os gols. Então, a gente viu o gol do Casares, esse é o terceiro gol, o gol do Ricardo Oliveira. E aí, para fechar, o Luan, né? Jogador que passa sempre por problemas de contusão, mas que está voltando aos poucos, conseguiu balançar as redes. Com isso, o Thiago Lage segue firme, né? A tendência eu acho que é essa, Inácio. O Atlético está aproveitando essa boa fase do Thiago Lage e, por enquanto, ele é o técnico do Atlético. E, André, tem novidade que foi anunciado hoje no América, né? No América, exatamente. Um jogador que eu acho que as pessoas que acompanham futebol conhecem bem. É o Wesley, que jogava no Santos do Neymar, já foi para a Europa, depois Palmeiras, São Paulo. É um reforço bom para o América. Bacana. Depois você traz mais novidades para a gente. Obrigada. Obrigado. E depois do intervalo, você confere as dicas da nossa agenda cultural. Se você ainda não sabe o que vai fazer no final de semana, não perca. Hora de você programar o seu fim de semana com as dicas da nossa agenda cultural. E quem traz os destaques é o repórter Igor Calham. Vamos começar falando das estreias nas telonas. Hoje a noite está boa para quem pretende ir ao cinema. Tem a estreia do Pequena Grande Vida. O filme acontece na cidade de Omaha, onde as pessoas descobrem que podem ficar milionárias, viver sem gastar muito. Mas para isso, precisam ficar minúsculas, pequenas mesmo, com 13 centímetros. Essa ideia surgiu de cientistas noruegueses e seria uma alternativa para tentar conter a superpopulação do mundo. Será que essa ideia vai dar certo?
A grande jogada é outra estreia da noite. O enredo mostra a história real de Molly Bloom, uma esquiadora que perdeu a chance de realizar um sonho, disputar os Jogos Olímpicos. A jovem decide então trabalhar como garçonete em Los Angeles, mas acaba se tornando milionária organizando jogos de pôquer na região. Depois de 8 anos realizando esses jogos em suítes de hotéis, o FBI começa a investigar Molly, que ficou conhecida como a princesinha do pôquer. Agora vamos falar de festa e ainda no ritmo do carnaval. Tem ressaca da folia neste final de semana. Um dos destaques no sábado é o bloco Os Baianeiros, que já levaram milhares de pessoas para as ruas da capital e agora estarão na Avenida Raja Gabalha, na altura do número 4767, tocando o melhor da mistura de Salvador com Belo Horizonte a partir das 4 da tarde. O ingresso custa apenas R$ 25,00 e pode ser comprado no site simpla.com.br. Também no sábado tem a ressaca do Baile na Quadra, que vai ser realizada na quadra da Escola de Samba Cidade Jardim. Entre as atrações confirmadas, tem o bloco Juventude Bronzeada e o bloco da Manu Rosa. A festa começa às 6 da tarde na Rua do Mercado, número 150, no bairro Cidade Jardim. Ingressos também podem ser comprados bem baratinho, a R$ 25,00. Agora, no domingo, a dica é para toda a família. Na Praça do Mirante, no Mangabeiras, vai rolar muitas bolhas de sabão gigantes. Qualquer um pode participar, olha só. É só levar baldes, palitos de churrasco e detergente. O evento é gratuito e tem início às 3 da tarde. Essas são as dicas da nossa agenda cultural. Programe-se. Um ótimo final de semana e até semana que vem. Bolha de sabão, brincadeira simples, barata, que lembra a minha infância e é muito divertida. Leva seu filho lá, hein? E ó, encerrando o nosso jornal, eu te convido para participar conosco sempre do nosso Band Zap, mandando notícias. Comunique-se conosco no 31 99 772 7663. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência. Amanhã estaremos de volta. Até lá e boa noite.